Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos fala hoje de reconciliação. As parábolas que o Senhor nos contou das 99 ovelhas garantidas e da ovelha centésima perdida e encontrada, da moeda perdida e encontrada. Também, nesse mesmo número de parábolas, o trecho mais longo do Santo Evangelho nos fala de modo especial daquele episódio que já conhecemos, o filho pródigo. O filho que pede em adiantado a herança do pai e que põe tudo fora, passa fome e decide voltar. Quando decide voltar, já não quer mais voltar como filho, mas quer voltar como servo, como escravo do pai. De todas essas três parábolas que nos narram o mesmo fato, a misericórdia de Deus sobre nós, a parábola do filho pródigo é a mais rica em detalhes. O Senhor nos diz que quando este jovem pródigo, isto é, que dispersa tudo o que tem, decide voltar, ainda temeroso porque pensa que o pai não vai mais acolhê-lo como filho, ele parte para voltar ao pai. Nestes detalhes que o Senhor coloca na sua narração, diz: quando ele ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-lhe beijos e deu ordem aos empregados: ponham a melhor túnica no meu filho, colocai um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés. Não podia o Senhor Jesus nos dar uma descrição melhor da misericórdia do Pai. Quando o filho decide voltar ao Pai, o pai já o avista de longe. Há um belíssimo comentário nos inícios da igreja, feito por um dos santos padres, que diz: se o pai o avistou de longe, provavelmente o pai todos os dias subia a um morrinho, a um cerro, como dizemos aqui, para ver se o filho estava voltando. E o pai o avista de longe e corre ao encontro e o abraça. O pai não ficou contente por ter 2 filhos e perder um. O pai não ficou contente porque um filho era fiel, mas se preocupou com o filho infiel, com o filho que desgraçou o seu nome, com o filho que botou fora tudo que recebeu do pai. É nestes exemplos que se percebe a misericórdia de Deus Pai sobre nós. Todos nós, para Deus, todos nós, sem exceção, somos este filho pródigo. Diariamente recebemos uma herança do Pai, uma riqueza infinita de graças, bênçãos e dons. E no nosso batismo nós recebemos a maior herança possível, o de sermos considerados e chamados filhos de Deus Pai. E no entanto, todos os dias, com nossos pecados, nós nos afastamos do Pai, nós emporcalhamos o nome do Pai, nós abandonamos o Pai. E o Pai, todos os dias, procura-nos, busca-nos, nos avista de longe, tem compaixão, corre ao nosso encontro, abraça-nos, cobre-nos de beijo, nos dá uma veste nova, sandálias novas, nos põe um anel para dizer: este é meu filho amado. É a misericórdia de Deus que nesse dia nós somos chamados a celebrar. Na primeira leitura do livro do Êxodo, quando Deus chamou Moisés ao monte, e Moisés ficou lá naquele monte durante 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. O povo que foi escolhido por Deus, o povo
predileto de Deus. O povo que foi libertado da escravidão começou a blasfemar e dizer: certamente Moisés morreu lá em cima, não volta mais. Certamente Deus nos abandonou. Vamos pegar as nossas alianças, os nossos anéis, as nossas joias, os nossos brincos e vamos fazer como lá no Egito, um Deus. Vamos construir um Deus. E eles construíram um bezerro de ouro e começaram a dançar, se embriagar e adorar este falso Deus. Não é assim também na nossa vida, quando nós não sentimos a presença de Deus? Depois de tanto nós abandonarmos a Deus, nós nos sentimos sozinhos e acabamos idolatrando algo em lugar de Deus. E Deus diz a Moisés: desce, desce, porque esse povo é de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e eu os extermine. E Moisés suplicava: Senhor, como é que tu vai esmagar este povo que é teu? Este povo com o qual tu teve tanto trabalho, este povo que quer te chamar de pai. Lembra-te dos teus juramentos. Lembra-te que deste povo tu vais tirar o descendente que vai nos salvar. E então, o livro do Êxodo diz: Deus desistiu de exterminar o seu povo. A misericórdia tomou o coração de Deus. Não que Deus fosse mau, não que Deus tivesse esta ânsia de destruir o seu povo. Mas aqui nós devemos ver a pedagogia de Deus falando através do profeta. O profeta deve pregar a verdade que Deus lhe manda pregar. O profeta não está aí para anunciar programas políticos, ideológicos ou partidários, nem para agradar a uns ou outros. O profeta está dizendo: Deus vos ama, Deus vos quer salvar, Deus vos tem como a pupila de seus olhos, Deus vos quer cobrir com a sombra de suas asas, mas ai de vós se abandonarem a Deus. Vós mesmos atraireis a desgraça sobre vós. E na segunda leitura, ouvimos este belíssimo relato de São Paulo. Eu que blasfemava, eu que perseguia e insultava a Igreja de Deus, eu que tinha poder para mandar matar os cristãos, eu que achava que fazia isso servindo a Deus, eu encontrei misericórdia, porque eu agia com ignorância de quem não tem a verdadeira fé. E de São Paulo: transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em minha vida, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por isso é digno e seguro esta palavra: Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. E diz São Paulo: e eu sou o primeiro deles. E é por isso que eu encontrei misericórdia. O caminho para encontrar misericórdia do Senhor, para que o Senhor nos alcance até mesmo antes de pedirmos perdão, está consignado na história do filho pródigo. Pequei contra Deus e contra meu pai. Vou voltar à casa de meu pai. Vou pedir que ele me admita, mesmo que seja como um escravo na sua casa. E o pai revela sua misericórdia. Deus Pai não quer escravos. Deus Pai não quer gente contra a vontade na sua família. Deus Pai quer aqueles que têm um coração contrito e sabem pedir perdão, e todo dia fazem o esforço de voltar para Ele. Celebremos, pois, esta misericórdia. De modo especial, hoje, nós, em nossa paróquia, celebramos os 38 anos da criação desta paróquia. Nós celebramos sempre no segundo final de semana de setembro, porque foi a data em que ela foi oficialmente criada.
E nestes 38 anos, perguntemos-nos a nós, o que é 38 anos diante dos 2000 anos de igreja? Nós somos uma plantinha pequena. Com a graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eu pude participar como sacerdote, como servidor vosso, nestes últimos 9 anos. Essa plantinha pequena, muitas vezes com brotos que nascem num dia e morrem no outro, com espinhos ao redor, como uma plantinha frágil e fraca. Mas assim somos nós. E uma comunidade paroquial é reflexo daquilo que são os paroquianos que fazem parte dela. O ideal seria que fôssemos uma comunidade forte, pujante, que desse exemplo para toda a cidade e região da nossa fé. Nós ainda somos pequeninos diante de Deus. Nós ainda temos algumas comunidades que sobrevivem. Nós ainda temos a nossa matriz aqui que vai indo. E se perguntam como vai, só Deus pode dizer. Só Deus, Pai de misericórdia, olha o coração de cada um, olha a entrega de cada um, olha a doação e o serviço que cada um põe naquilo que faz. É assim qualquer comunidade que surge diante de Deus. Recordo aqui quantas comunidades que foram vigorosas e deram inúmeros e grandes santos no início da igreja lá na África. Hoje aquelas comunidades não mais existem, nem mesmo aquelas cidades. Mas o exemplo daqueles grandes homens e grandes mulheres como São Cipriano, Santo Agostinho, Santo Atanásio e tantos homens e mulheres santos de Deus, daquelas pequenas comunidades que desapareceram, o exemplo deles permaneceu. É por isso que tantas vezes insisto, baseado na palavra de Deus, que a nossa vida paroquial e a nossa vida de cristãos tem que ser serviço e exemplo. Senão de nada serve. Senão nós estamos fazendo da igreja um clube. Hoje eu me dou com aquele grupo, tá tudo bem. Amanhã eu acho um cabelo, já não gosto da coisa e vou para outra. Amanhã eu vou para outra. Quem sabe amanhã eu até abandono a igreja de Deus e vou para uma seita. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados a viver em comunidade, a viver como irmãos, juntos e unidos. São os irmãos mais adiantados que têm a tarefa de acolher os irmãos mais atrasados. São os irmãos mais adiantados na fé que devem vigiar-se mais ainda para dar bom exemplo. São os irmãos mais fortificados na fé que devem elevar ao Pai aqueles que ainda tropeçam. Tudo isso por meio de seu exemplo. Essa também é a tarefa de nós, sacerdotes. Nós, sacerdotes, não somos animadores de auditório, nem cantores. Nós não fomos chamados a isso. Nós não fomos chamados a ser presidentes de nada, nem animadores de auditório, nem muito menos cantores, nem muito menos astros conhecidos, nem vendedores de cursos na internet. Nós fomos chamados, como sacerdotes, a dar exemplo de vida cristã, de motivar com o seu exemplo a vida dos demais fiéis, de levar a eles essa misericórdia do Pai por meio dos sacramentos, de tornar presente Cristo Eucarístico entre nós. É grande o ministério e o serviço que deve prestar um sacerdote. E nós sabemos como é fácil um sacerdote se perder quando se desvia da função para a qual foi chamado. Agora examinem cada um a si mesmo.
o exemplo de um sacerdote que faz tudo o que deve fazer e dá a sua própria vida por sua comunidade, isto não faz notícia. Mas quando um sacerdote cai, quando um sacerdote corrompe ou é corrompido, então vira notícia, dia e noite, em todos os jornais e canais de televisão. Por isso eu digo, pense em cada um agora na sua vida, de cristão leigo, não sacerdote. Também a tua vida é examinada pelos demais. Não pense que tua vida não é examinada. Não pense que o teu proceder não é visto pelos demais. A este Pai de misericórdia, que derramou a sua graça nesta região há 38 anos, nós pedimos que fortaleça este rebento e que nos dê a graça de sermos fiéis a Ele. A este Pai de misericórdia, agradecemos porque nos fez seus filhos por meio de seu Filho. A este Pai de misericórdia, agradecemos porque deixou o Divino Espírito Santo na sua igreja, que se faz presente entre nós. A este Pai de misericórdia, agradecemos porque Ele escolheu uma mãe para seu Filho e nos deu a mãe de seu Filho como nossa mãe. É um dia de louvor e agradecimento. Mesmo quando nós olhamos a nossa vida paroquial e dizemos, não vai tão bem quanto deveria, ainda assim devemos agradecer a por todos aqueles nossos irmãos que já partiram desta vida e que esperamos que o Senhor os retribua pelo bem que fizeram a esta pequenina porção da igreja. É assim a igreja de Deus, como aquele povo de Israel fiel. Os infiéis são muitos, os fiéis são pouquinhos. Por isso o Senhor gosta de chamar estes pouquinhos de o pequeno resto de Israel. Disto nós podemos alegrar-nos. Nós somos o pequeno resto de Israel, o pequeno resto do povo de Deus. Que o Senhor dê crescimento à sua igreja, que o Senhor nos dê a fidelidade em nossas ações e nossa vida, e que nós saibamos a cada dia que por pior que sejamos, dá tempo de voltar, dá tempo de converter-se, porque temos um Pai que nos espera e nos quer salvar e corre ao nosso encontro para nos abraçar, nos beijar, usar de sua misericórdia para conosco, nos dar uma veste nova, uma sandália nova, um anel para dizer, este é meu filho, esta é minha filha. Que o Senhor assim nos conserve unidos na vida de oração, de caridade e serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.